Perguntas e respostas 36. Perguntas e respostas 36. Para construir, o que é necessário? André Luiz disse que, para construir, são necessários amor, trabalho, estudo, competência, compreensão, serenidade, devotamento e disciplina. André Luiz nos disse que para construir são necessários amor e trabalho, estudo e competência, compreensão e serenidade, devotamento e disciplina. Para destruir, porém, basta, às vezes, uma só palavra. Para destruir, porém, basta apenas uma só palavra. O trabalho, o construir, ele requer que nós usemos dias, meses, depende do nosso projeto, todo esforço para levantamento de dados, projeção de ideias, projeção de custo, material a ser utilizado, para que aquela obra vai ser feita, seja no âmbito pessoal ou social, não importa. Então nós devemos ter capacidade e nos unirmos a pessoas capazes, ter muita compreensão, porque num grupo de trabalho sempre tem aqueles que são mais folgados, aqueles que são mais devagar, aqueles que são mais imprudentes, aqueles que gostam de fazer, no popular chamado, gambiarras. Então tem que haver um processo todo de estudo, de ensinamentos, de correções e de arranjar pessoas competentes para trabalhar e também comandar, chefiar. Chefiar no sentido só de estrutura do projeto, ok? Então é muito longo esse trabalho de construção. Horas de sono, horas de lazer, horas de diversões e, acima de tudo, uma responsabilidade grande, sabendo que aquilo lá é uma obra que vai ter que ter estrutura moral, vai ter que ter estrutura física, a estrutura espiritual depende do que for feito, mas o espiritual tem que estar em todo lugar porque é o que traz a harmonia e a união entre todas as pessoas que estão trabalhando e depois as pessoas que vão utilizar esse espaço que foi projetado. Agora, para destruir, basta uma só palavra. Então, a pessoa que, por ciúmes, por inveja, ou chegou depois, as pessoas que são convidadas e não trabalham, não querem trabalhar, não aceitam, esses são engenheiros de obras prontas, normalmente se fala no dia a dia. Ele vem depois que está construído e fala assim, mas aqui devia ter colocado aquela porta aqui, não naquele lá. Aqui devia ter feito isso, aqui feito aquilo. Então, esses engenheiros de obras prontas, que não quiseram participar, eles realmente começam a colocar defeitos onde não há defeitos. Pelo projeto, ele não conhece o projeto, não sabe o que foi feito. Lógico que, às vezes, acontece erro, sim, de projeto, não resta dúvida nenhuma. Mas se ele tivesse lá, esse erro não aconteceria. Então, ao invés de você querer, depois de pronto, ficar criticando, aceite o trabalho de construção, de elaboração e coloque as suas ideias. Humildemente, lógico, não vai querer ser dono da situação. Então, uma palavra só basta. Ali estão usando para ganhar dinheiro, ali estão torturando pessoas, ali estão escravizando pessoas. Enfim, depois que um fake news, depois que uma pessoa passa alguma coisa, as pessoas sempre acreditam na maldade em primeiro lugar. Por isso que basta apenas uma palavra para que as pessoas vão passando e tirando todo o poder, a capacidade de ajuda, de auxílio, de emprego, de qualquer coisa que esteja nesse projeto sendo executado por causa da sua voz, que erradamente procurou denigrir o ambiente, a imagem, até das pessoas que trabalham lá. Então, cuidado. Uma palavra só.
basta. Que essa palavra não venha da sua boca, porque depois vai responder por todo o projeto que você anulou e nem participou. E pôs muitas pessoas na rua da amargura. Pense nisso. O que fazemos quando aplicamos a indulgência? O que fazemos quando aplicamos a indulgência? Não vemos os defeitos alheios. Se os vemos, estamos pensando e evitando comentá-los e divulgá-los. Não fazemos observações chocantes e não trazemos censura nos lábios, mas apenas orientações quase sempre cobertas com um véu da caridade e da bondade. Nós devemos julgar nossos próprios corações, pensamentos e atos, sem nos ocuparmos do que fazem nossos irmãos. Sejamos, pois, severos conosco e indulgentes para com os outros. A indulgência atrai e corrige. Quando há rigor, há desalento, afastamento e irritação. Então, como vê dos efeitos dos outros, não é para ficar detonando, não é para ficar falando, olha, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, a pessoa... Sabe, nós somos iguais a essa pessoa também. Temos muitos defeitos. E se ninguém for indulgente conosco, como ficará a nossa situação e de todas as pessoas? Então nós precisamos exatamente aplicar a indulgência como uma forma de ajudar aquela pessoa. Ter calma, falar sobre o seu erro, sobre a atitude imprevista, inadequada que tomou. E quando alguém for indulgente conosco e fizer a mesma coisa, não vamos revidar, não vamos ficar agressivos, nada. Vamos ouvir, pensar e depois chegar a que conclusão realmente nós cometemos erros ou não. Mas sem orgulho, sem nada, sabe? Não pode ter orgulho. Não, eu fiz porque eu tinha direito, eu fiz porque eu tinha poder, eu fiz porque a pessoa... Não importa o que a pessoa fez, deixou de fazer. Você tem que ser indulgente com você. Quando fala que é ser severo com você, severo seria um sentido assim de você se policiar mais, se vigiar mais e às vezes se calar mais, né? Ou fechar os olhos. Fecha um pouquinho os olhos para muitas coisas que não basta procurar, basta olhar. Ao nosso redor tem muitas coisas erradas, pessoas fazendo coisas erradas. Se nós olharmos para nós, ou filmarem a nós, nós vamos ver também que estamos fazendo muitos erros. Então vamos ser indulgentes conosco, em primeiro lugar, e depois com os outros, tá bom? Então a indulgência é não ver o que está acontecendo, mas auxiliar quando pudermos. Existe o amor à primeira vista? Existe amor à primeira vista? Salvo em ocasiões de almas afins, que se reencontram para gloriosas experiências em comum, pois o amor não é uma aquisição à vista. Melhor que seja uma realização a prazo, desenvolvido e sustentado em longos anos de experiências em comum. Isso é uma verdade. Então esse amor à primeira vista são aquelas pessoas que se conhecem já... Nossa, achei a flor da minha vida, né? Achei tudo que eu precisava. Realmente pode acontecer sim, porque são espíritos afins. E se comprometeram também a fazer realizações maravilhosas no campo da caridade. Então eles se encontram, ao primeiro olhar, à primeira vista, ótimo. Agora, essa união vai se concretizar no plano tanto da realização como da convivência mais harmoniosa possível, com a realização a prazo. O tempo vai determinar comportamentos, atitudes, ajustes, diálogos construtivos entre os dois, dizer sim ou não, gosto, não gosto. Mas não é brigar, é dialogar e dizer exatamente o que sente desse não ou desse sim.
E vamos fazer esse projeto? Vamos fazer esse projeto? Não é eu vou fazer. Isso não existe. Então, essas almas afins, elas vieram para trabalhar juntas. Ah, então tem que ficar 24 horas juntos. Não é isso que nós estamos falando. Nós precisamos ter espaço nosso para pensar, para analisar, para viver o nosso eu e buscar a Deus nas nossas necessidades individuais. Depois nós dois juntos vamos realizar as tarefas que temos, viajar, lazeres, etc, etc. Tá bom? É importante viver o momento? Sim, é importante aprender a estar inteiro no que está vivendo a cada momento. É muito comum a pessoa ficar pensando no serviço, quando está com os filhos, e durante o trabalho sentir-se culpada por não estar com os filhos. Muitas pessoas querem descobrir como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas o grande salto é saber estar presente naquilo que está acontecendo. Então é importante viver o momento? Sim, aonde você estiver, com quem você estiver, aonde nós buscarmos, encontraremos. Alegrias? Ótimo. Bagunça? Depende daquilo que todos nós queremos. Então, nós temos que viver o momento e procurar esses momentos de maior paz, de maior serenidade, para que possamos ter saúde. Saúde mental, física, espiritual, alegria, sabe? Curtir esse instante com os filhos ou não filhos, com os amigos, com o próprio trabalho, mas dentro do momento que deve ser executado o trabalho. Ficar levando o trabalho para casa, ficar 24 horas praticamente ligado em trabalho, mesmo dormindo, não é saudável para ninguém. Nós temos que viver não alienado do mundo. Eu não gosto do mundo de hoje, tá ok. Mas você não pode ficar alienado dele, você vive nele. Você vai ter que se comportar com as leis que ele tem, se subordinar a todos os valores que haja nele. Pode modificar alguma coisa? Ótimo, tenta. Não pode modificar? Se ajuste. Vive esse momento o melhor possível que você puder. Evitando revoltar-se, evitando maledizer as pessoas, etc. Então, viva o momento de forma mais saudável que puder. E acima de tudo, nunca esqueça do momento mais lindo e maravilhoso da vida, que é estar com Deus. Tá bom? O que nos faz ser inesquecível numa relação? O que nos faz ser inesquecível numa relação? Ser inesquecível para alguém, numa relação saudável de amor ou de amizade, é algo que se consegue sendo verdadeiro e não com realizações fantásticas. Ser inesquecível para alguém, numa relação saudável de amor ou de amizade, é algo que se consegue sendo verdadeiro e não com realizações fantásticas. As pessoas se esquecem de uma relação duradoura e real, é formada de coisas simples e atos delicados. As pessoas se esquecem de que uma relação duradoura é real, formada de coisas simples e atos delicados. Ser simples é comum, é uma arte que pouco aprendemos e que, quando desenvolvida, cria um clima de paz e despreocupação, necessário para se viver numa relação feliz. Ser simples e comum é uma arte que pouco aprendemos e que, quando desenvolvida, cria um clima de paz e despreocupação, necessário para se viver uma relação feliz. Então, ser inesquecível é não se preocupar em criar uma imagem, não criar no seu eu posições, atitudes que vai agradar, que vai conquistar, que vai proteger, que vai
determinar que você está sendo meio vazio do que você pensa realmente. Você pensa tudo isso que você quer fazer. Ok, sem problema nenhum. Agora, neste momento, você tem que proteger quem? O seu ente querido, né? O seu amigo? Você não tem. Por que vai dar proteção agora? Uma necessidade. Então, é isso que é ser simples e comum, é deixar as nossas atitudes, o nosso eu verdadeiro, aparecer naturalmente, criando um clima de paz e despreocupação, de segurança, de harmonia, de onde as pessoas possam pensar alto, não tenha medo de dizer o que pensa, e quem escutar não vai ficar ofendido, não vai ficar chateado, mesmo que aquilo possa não ser aquilo que nós queríamos ouvir. Mas nós temos que aprender nesse relacionamento, entender que a pessoa não é dona da verdade, mas naquele instante da situação, ela está fria. Então ela pode nos dizer com frieza, com raciocínio, com lógica, o que pode estar acontecendo. Pode ser real, verdadeiro o que ela está dizendo? Pode, como também pode não ser. Ou pode ser uma parte só. Cabe a nós, depois de escutarmos, avaliarmos, analisarmos, e essa pessoa, como muitas que nós tivemos na vida durante a nossa existência, e vamos conhecer ainda, com certeza, pessoas que ficarão inesquecíveis. Inesquecíveis pelo seu trabalho, pela sua obra, pela sua dedicação. Muitas vezes nem chegamos perto, mas ele ocupa um espaço inesquecível na nossa vida, assim como muitas pessoas que nós convivemos no dia a dia, na social, no particular, no familiar, tá? Então, não tente ser inesquecível. Seja inesquecível, trazendo paz, alegria, harmonia, e que as pessoas entendam que quando você não está bem, você pode ser agressivo, pode ser choroso, manhoso, etc. Mas ela vai te entender, porque muitas vezes ela foi auxiliada por você, por nós. E nós somos auxiliares um dos outros, ok? Seja inesquecível, mas não precisa provar para ninguém, não precisa achar caminhos. Seja você mesmo, natural do jeito que você é. Vai agradar e desagradar? Não se importa com isso. Quem nos amar, quem nos querer bem, vai entender o nosso eu positivo e o nosso eu negativo, tá bom? O afeto dos pais é importante para os filhos? O afeto dos pais é importante para os filhos? Sim. O afeto inclui amor, compreensão, apoio. Ao receber o afeto, seu mundo interior se abre, ele aprende a confiar no mundo. Muito bem. Sem afeto, ele recebe a vida como um peso. Não aprende a ter intimidade com os outros, nem a compartilhar as alegrias e as dores. Não desfruta a vida, os amigos, as flores, o luar, etc, etc, etc. Então, o afeto dos pais para com os filhos é muito importante. Nós temos que dar segurança a eles, nós temos que mostrar que o que é belo numa flor, qual cuidado com o espinho ou outras variantes que haja que possa se ferir, e explicar que aquilo, teoricamente e naturalmente, é uma defesa daquela planta, daquele animal, enfim, de alguma forma, Deus deu aquilo para a proteção dele. Então, tudo na vida exige trabalho, esforço, dedicação, e nós temos que aprender a compartilhar as nossas alegrias, as nossas tristezas. Nós precisamos falar, não com todo mundo, porque não podemos abrir o nosso eu, mas podemos e devemos. Se não tiver uma pessoa que você confia, vá num profissional. Escolha um profissional, vá nesse profissional. Mas chega uma hora que nós precisamos sim. E o afeto dos pais para com os filhos
quando mais tarde os filhos não tiverem os pais, eles terão uma base maravilhosa de saber analisar, avaliar, de saber buscar aonde pode encontrar este carinho, este afeto. Encontre em qualquer ser humano decente, em qualquer ser humano bondoso, que pode estar em qualquer igreja, que pode estar num passeio, que pode estar em qualquer lugar, ou até próximo de nós e muitas vezes nós não valorizamos. Pense nisso. Então, afeto dos pais é importante? Sim. Dê ao seu filho tudo que você possa dar de afeto, ensinando, educando, mostrando os prós e os contras, falando da sua própria experiência, muitas vezes, dos seus projetos que deram certo, deram errado, e por quê? Você foi orgulhoso, vaidoso, ou porque confiou demais. Mas não ponha o medo aos filhos de não confiar em ninguém. Não é uma verdade. Ele vai ter que aprender, vai sofrer enganos e vitórias, derrotas e conquistas nesse relacionamento com o ser humano, mas faz parte da vida, não tem como. É uma força que mantém os homens de caráter mais elevado? É uma força que mantém os homens de caráter mais elevado? Sim. Podem não ter dinheiro, nem propriedades, nem ciência, nem poder, mas terem a força do coração, da riqueza espiritual, da honradez e serem verdadeiros e respeitosos. Então, a força dos homens de caráter mais elevado não está relacionada com as coisas do mundo, as coisas mundanas. Ele vai viver as coisas do mundo porque precisa, ele está vivendo no mundo. Mas essa força que mantém esses homens é justamente essa riqueza espiritual. Porque essa riqueza espiritual, ela não enferruja, em primeiro lugar. Segundo lugar, conforme a riqueza que tem essa pessoa, ele entende a mim quando vou agredi-lo. Ele entende a mim quando estou choroso. Ele entende a mim quando eu não quero trabalhar, não quero fazer nada da vida. Então ele vai se aproximar de nós com respeito, com carinho. Primeiro, ele não vai julgar e condenar, já tem mais elevação, né? E vai simplesmente abordar e trazer fé, esperança, bondade, ternura, tudo que nós precisamos para ser feliz. E é aí que entra a necessidade que nós temos de procurar um dia ser esses homens de caráter mais elevado. Nós já temos um caráter razoável, mas ainda fraquejamos com as coisas do mundo, seja elas quais forem, ok? Cada um fraqueja com uma determinada coisa do mundo, de acordo com a sua ambição, com o seu pensamento, com o seu sonho de vida. Mas não importa. O importante sempre para nós é viva o momento, viva a estrutura espiritual que nos foi dada, que educada pelos nossos pais, as orientações recebidas e com o crescer, os professores que nos ensinaram, o trabalho que realizamos, as profissões que escolhemos e, acima de tudo, nós temos que levar harmonia aonde formos. Que o seu caráter elevado leve harmonia onde você estiver. Bem, pessoal, hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos, que Deus nos ajude muito a nós aprendermos a ser bons. Bons conosco, bons com o próximo e servir a Deus com muita dignidade, carinho e amor. Que assim seja.